Olá pessoal, para você que está chegando hoje no canal e não me conhece, eu sou a Lisa Mori. E lembrando, se ainda não é inscrito, inscreva-se para poder ficar por dentro dos próximos vídeos, dê o seu joinha, o seu curtir, comente, compartilhe esse vídeo, deixe uma sugestão de vídeo que é muito importante para eu poder saber do que vocês estão gostando, o assunto que vocês querem que eu compartilhe com vocês aqui. E hoje o vídeo é uma indicação que uma inscrita aqui do canal, a Lua Luê, ela me acompanha há muitos anos, desde quando eu estava grávida ainda da Alicia, lá no blog que eu escrevia. Então, ela migrou aqui pro canal, como muitos de vocês também. E ela me deu essa sugestão desse vídeo, para eu falar um pouco sobre a minha percepção que eu vejo aqui na Suíça, sobre os filhos de suíços com estrangeiros, como é o caso até da minha filha, né, da Alicia. Eu sou casada com um suíço, então a Alicia é filha de um suíço com uma estrangeira. Lembrando que eu vou falar a minha opinião, a minha percepção, como que ela pediu a minha percepção, como eu vejo toda essa dinâmica de filhos de estrangeiros com um nativo, né, com um suíço. Em relação à minha filha, eu não vejo diferença em tratamento dos próprios suíços em relação à minha filha por eu ser estrangeira. Eu até tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui em cima nesse linkzinho aí, onde eu comento sobre o tratamento que se tem com a minha filha, eu sendo brasileira. Então dá uma assistida nesse vídeo que também é bem bacana. Bom, para poder falar um pouco sobre crianças aqui na Suíça, eu vou fazer primeiro um adendo, que aqui no país é um país tradicional, é um país onde se tem muitas regras e que, independente de ser criança ou sendo adulto, se você não segue essas regras de sociedade, de convívio comum, essas regras, você é tratado diferente sim. E isso vai, independente de ser suíço, independente de ser estrangeiro, independente de ser criança, filha de suíço com um estrangeiro, independente de ser criança, filhos de pais suíços, independente, até sinto muito de ser isso, até pior ainda, se for filhos de estrangeiros, crianças, filhos de estrangeiros. E esse é um ponto que eu acho bem negativo. Apesar de eu, Lisa, nunca ter passado por nenhuma dessas situações, por eu ser estrangeira, por ter uma filha suíça e tratar a minha filha diferente por eu ser brasileira. Eu, Lisa, nunca passei por nenhuma situação assim. Também nunca vi tratamento diferenciado de filhos de suíços com mulheres estrangeiras, que é o mais comum, né? Com mulheres estrangeiras. Eu, Lisa, nunca vi. Mas já escutei falar. Então, o país tem uma forma, é como se fosse uma caixa de fósforo ou uma lata de sardinha. Se você não caber nessa caixa de fósforo e se você não se comportar bem dentro dessa lata de sardinha, então as coisas ficam um pouco complicadinhas sim. E isso eu já vi acontecer com filhos de marroquinos, com suíço. Essa situação sim eu já vi comentários falando por a mãe ser de uma nacionalidade do Marrocos, ser uma marroquina, o pai é suíço. Então aí sim eu já vi tratamento assim um pouco diferente. Mas eu acredito, é uma coisa que eu vejo nas minhas percepções, porque eu sou muito observadora, eu observo e escuto muito. Eu observo muito e escuto muito mais ainda. As situações que eu vi acontecer assim, de filhos de suíço com estrangeiros ser tratado diferente, é no caso que eu estou falando de não se caber bem dentro da caixinha de fósforo e não se comportar bem dentro da lata de sardinha. Porque aqui tem regras, tem costumes, tem hábitos, até mais hábitos do que costumes, alguns costumes dele mesmo, alguns hábitos deles mesmo em viver em sociedade, interagir em sociedade. Isso sim, eu já vi sim comentários e já vi também tratamento diferenciado até mesmo das crianças. Mas como eu falo que eu sempre observo muito e escuto muito bem, eu acredito também que tem um pouco em relação ao modo como a criança acaba sendo educada. Acaba sendo mais educada, fechadinho na cultura estrangeira.
Então aqui a gente não está no estrangeiro. Eu sou estrangeira, então eu não posso educar minha filha como se ela fosse uma brasileira aqui na Suíça, porque ela é suíça. A nacionalidade da Alicia, a primeira nacionalidade dela, é suíça. Ela nasceu na Suíça. Sim, eu passo sim alguns costumes brasileiros, passo um pouco dos meus costumes, dos meus hábitos, dos meus aprendizados para ela. Mas eu educo a minha filha conforme essa caixinha, essa forma, porque é nela que ela vai ter que entrar e é nela que ela vai ter que se comportar. Então, acredito que alguns pais, isso é que eu acho, tá, gente? Então, acredito que algumas pais, né, até algumas mães, acabam criando mais os filhos de acordo como se fosse no país, acaba fazendo um pequeno país dentro da própria casa. Então, essa criança que eu vejo, ela não sai de dentro de casa. São duas crianças, são dois irmãos, uma menina e um menino. A menina, inclusive, tem a mesma idade que a minha filha. Tem diferença de um mês as duas. Não lembro se ela é um mês antes da Alicia ou se ela é um mês depois, mas eu acho que ela é um mês antes da Alicia. Então, a Alicia, desde sempre, eu sempre levei a Alicia no playground para ela poder ver as crianças. Mesmo até quando ela não andava, eu já ia no playground com a Alicia para ela pegar um solzinho, colocava ela na grama para ela poder brincar lá na grama e tudo, com um tapetezinho. E essa mãe marroquina, que mora também de frente pro play, eu nunca vejo essas crianças brincando no play. Essa semana toda passada e semana passada, essa semana toda até hoje, que é uma quinta-feira, não lembro o dia. Hoje, acho que hoje é dia 6 de junho. Acho que hoje é 6 de junho. Então fez metade da semana passada até ontem, fez muito sol. Botei a Alice pra poder brincar um pouco lá no play com as outras crianças. E eu não vi esses dois meninos, essas duas crianças brincando no play. Estavam sim em casa, porque ontem eu fui levar a Alice para poder ir na escola, que ela foi lá conhecer de manhã a professora e tudo. Eu cruzei com a mãe marroquina, ela tá me perguntando em que sala a Alice iria ficar, porque ela viu, então, compreendeu que a Alice e a filha dela não iam ficar na mesma classe. Então acaba criando aquele círculozinho, acaba a criança só convivendo dentro de casa, naquele pequeno Marrocos, ou pequeno, sei lá, Líbano, pequeno Brasil, dentro de casa, sem interagir com as outras crianças, que isso faz super bem as crianças se socializar e conviver com essas regras, conviver com o povo nativo do país, na verdade. Apesar deles também serem suíços, eles não são mal. Eles têm a nacionalidade marroquina, acredito, mas essas crianças não interagem. Então acaba crescendo um pouco no pequeno Marrocos, não na Suíça, naquele mundinho do Marrocos dentro de casa com a mãe. Acabam não interagindo com outras crianças nativas ou não, porque a Alice também brinca com crianças portuguesas no playground, brinca com criança espanhola no playground e brinca com muitas crianças suíças, porque aqui ao redor tem muitas, a maioria são suíços. Então a criança acaba perdendo essa oportunidade de interagir, socializar. Então acredito eu que essa pequena diferença de tratamento acaba sendo por isso, porque a criança acaba crescendo muito fechado de uma cultura dentro de casa e um costume dentro de casa, que aqui na Suíça eles não aceitam muito bem. Filhas de suíços com estrangeiros, com as estrangeiras, que é a maioria, né? Acaba sendo por causa disso, porque as crianças vivem num mundinho fechado dentro de casa. Quando eles vão socializar com os suíços, com os pequenos suíços na escola, acabam já não tendo não está naquela forminha, aquele padrão suíço de ser. Alguém uma vez me perguntou se eu acho que minha filha não tem, até nesse vídeo que eu fiz, como trato a minha filha aqui na Suíça, irei deixar também linkado aí embaixo na descrição desse vídeo. Se a minha filha, como eu falei que minha filha nunca percebi tratamento diferenciado em relação à minha filha, me perguntaram se não é pelo fato da minha filha ter características totalmente europeias, loira dos olhos azuis. Acredito também que isso contribui bastante também, porque você olha para minha filha, você pode dizer que ela é uma suíça, pode dizer que ela é uma alemã, diz que é uma portuguesa, mas não quer dizer que minha filha é filha de uma brasileira, não é verdade? Olha os cabelos aqui. Porque minha filha, ela não tem nada parecido comigo, a não ser esse furinho que eu tenho aqui no queixo, a Alicia tem também. Então, assim, acredito que talvez pelo fato também dela
não ter nenhuma característica física de ser filha de uma brasileira, que ela tem um pé lá na África junto comigo. Então você olha minha filha, você vê realmente que ela é uma europeia. Então, isso contribui sim, principalmente em relação a estar brincando em algum parquinho, em alguma pracinha. O cuidado que eu sempre tive também com a minha filha foi sempre de ela ser muito inserida na cultura dela aqui, dela ser inserida nas coisas aqui do país. A percepção que eu tenho é a criança ser filha de suíço e de um estrangeiro e ter um tratamento diferenciado. Isso aqui eu particularmente, eu nunca vi. Mas é como eu falei, tem tem as forminhas, né? Tem lá a caixa de fósforo e a latinha de sardinha. Então, isso vale para todo mundo, não somente para filha de suíço com estrangeiros. Vale para todo mundo. Se você não cabe naquela caixinha de fósforo e não se acomoda na latinha de sardinha, você automaticamente já é diferenciado. Aí sim vem a diferenciação. Então isso vai para todo mundo. Eu já vi filhos de suíços que não se comportam na caixinha de fósforo e não se acomodam bem na latinha de sardinha. E essa criança, adolescente, enfim, ser tratada diferenciada. Já vi adultos também que, nesse termos também, ser tratado diferenciado sendo suíço, porque a Suíça, quem mora na Suíça sabe que aqui é padrão, aqui tem uma forma, você tem que se habituar e se acomodar dentro dessa forma. Senão você vai ser tratado realmente diferente. Você não vai ser bem visto na sociedade, você vai ganhar rótulos, você vai ser olhado estranho e vai ganhar adjetivos em alguns determinados grupos. E sendo suíço, sendo estrangeiro, filho de suíço, filho de estrangeiro, enfim, você não está se adequando na sociedade, você automaticamente é tratado diferente, automaticamente você é um diferenciado e automaticamente você vai ganhar o seu rótulo. Então, espero que tenha respondido essa pergunta de uma forma bem sucinta, objetiva. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estou no Instagram, @lisamore, vida na Suíça. Suíça não, Suica, porque é com C, não é com C cedilha. Então, um beijo, pessoal. Fique com Deus, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.